Ora, então, muito boa tarde. Vamos só dar aqui 2 minutos, espera que entre mais pessoas e depois iniciamos. Bem, acho que podemos começar. Sejam muito bem-vindos à primeira edição das ADEN Talks, um espaço informal criado aqui pela ADEN, Agência para a Energia, para falarmos sobre os principais temas do setor energético e sempre, claro, com o foco de transição energética. Vamos abordar temas desde as energias renováveis à eficiência energética, até a mobilidade sustentável, os mercados de energia e, claro, o armazenamento de energia que nos traz aqui hoje e que é um tema central da transição energética, cada vez mais falado e importante principalmente aqui a nível do nosso sistema eletroprodutor, principalmente porque ele é cada vez mais baseado em energias renováveis e, como sabemos, elas trazem intermitências, principalmente a energia solar fotovoltaica e eólica, e nesse sentido o armazenamento tem aqui um papel fulcral. Foi nesse sentido que em 2021 o Observatório de Energia da ADEN lançou um estudo do armazenamento de energia, realizado pelo Instituto Superior Técnico e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esse estudo reuniu um conjunto de tecnologias de armazenamento, fez esse levantamento exaustivo e fez também cenários no horizonte temporal de 2030 e 2040, a nível das necessidades de armazenamento do setor energético português. 3 anos depois, temos o Plano Nacional de Energia e Clima em revisão, e está ainda em revisão, mas já sabemos que nos vai trazer metas mais ambiciosas, nomeadamente a nível de energias renováveis, a nível de redução de emissões de gases com efeito de estufa, e nesse sentido achamos importante, relevante, atualizarmos aqui o nosso estudo do armazenamento de energia, principalmente no que toca ao setor eletroprodutor, e lançámos aqui então o desafio e ficou a cabo do Instituto Superior Técnico, sendo que temos hoje, nesta primeira ADEN Talk, o lançamento oficial desse estudo, sendo que temos o professor Carlos Santos Silva, professor no Departamento de Mecânica, Ambiente e Energia do Instituto Superior Técnico, e foi coordenador deste estudo e está aqui hoje para nos falar um bocadinho dos principais resultados. Muito obrigado, professor, por aceitar o desafio, por estar hoje connosco.
Este espaço é um espaço de certa forma informal, ou seja, vamos ter um bocadinho uma conversa, mas vamos ter também a apresentação, como disse, destes principais resultados. Eu convidava quem está a assistir a utilizar a área de perguntas e respostas. No topo do vosso ecrã deverão ter um ícone com ponto de interrogação que diz P e R, ou caso estejam com o Teams em inglês, Q&A. Através desse chat podem colocar questões ao professor e no final teremos um pequeno momento de perguntas e respostas. Antes de começarmos a apresentação, professor, eu lançava aqui um pequeno desafio como mote para darmos início à nossa conversa e como dizia o físico Richard Feynman, dos melhores físicos do nosso tempo, nós só percebemos realmente um assunto quando o conseguimos explicar a uma criança, não é? E, portanto, era esse o desafio que ele lançava, era se o professor puder começar por nos explicar o que é o armazenamento de energia e qual é que é o seu papel no sistema elétrico, mas como se fôssemos todos aqui crianças de 10 anos, acho que era um exercício divertido. Boa tarde a todos. Bem, Tiago, eu não sou o Richard Feynman, portanto, se até é a altura do desafio, mas é assim, de uma forma muito simples, o armazenamento, quando nós falamos de armazenamento de energia, estamos a falar de todas as tecnologias que nos permitem, de alguma forma, guardar energia e para utilizar a energia num momento diferente em que aquele em que ela foi gerada ou recolhida. E, sei lá, um exemplo para uma criança muito simples é, sei lá, quando vão à casa do avô no verão, lá na terra, e corta-se madeira para depois usar no inverno, na lareira, não é? Portanto, é uma forma de armazenar energia sob a forma de biomassa, ou quando se atesta o depósito de gasolina antes de uma viagem para o Algarve, portanto, não é? E portanto isso são tudo formas assim mais tradicionais de armazenamento de energia. Os desafios que agora se colocam agora com a introdução sobretudo das energias renováveis, como o solar e o fotovoltaico, é conseguirmos guardar energia elétrica, sobretudo em grandes quantidades, não é? Portanto, as pilhas, as conhecidas pilhas, obviamente permitem guardar energia elétrica, ou as pilhas, ou as baterias, numa dimensão mais reduzida. Aqui o desafio que nós tentámos aqui eh, avaliar neste estudo foi de facto como é que nós conseguimos armazenar grandes quantidades de energia que no fundo satisfaçam as necessidades de um país como Portugal. Não sei se fui capaz de, de responder ao desafio, Tiago, mas enfim. Sim, claro que sim. Os eletrões são um bocadinho mais difíceis de guardar debaixo da lareira, não é? Do que os É peças, verdade. não é? Pronto, muito obrigado, professor. Então, deixava o palco é seu, se quiser partilhar o ecrã, falar um bocadinho do nosso estudo. Ok, então eu vou aqui fazer a partilha de uma apresentação preparei. Portanto, como o Tiago já introduziu a temática, isto foi um estudo que realizámos ali no final do ano 2023, um bocadinho no início de 2024, e o desafio que nos foi proposto foi de facto atualizar portanto, o estudo que já tínhamos realizado em 2020, 2021, em que de facto o que está a acontecer é que houve aqui uma revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, que ainda está a ser concluída, e portanto era no fundo, visto que este plano, esta versão do plano agora promove uma aceleração muito grande da introdução de energias renováveis, que está a ser promovida pela política europeia, e que Portugal obviamente acompanha, no fundo era verificar se a capacidade que temos de armazenamento é suficiente ou se seria necessário estender. Hum, para fazer, enfim, o estudo não se é bastante alargado, tem várias componentes. Eu aqui vou tentar, descrever, resummarizar em 3 dimensões. Portanto, vou começar só por dar um enquadramento enfim, do que é que mudou no contexto e que nós tentámos incluir agora nesta nova atualização do estudo. Depois, obviamente, tentar explicar um bocadinho a metodologia sem ser demasiado técnico, mas, no fundo, para mostrar
que tentamos aqui capturar várias dimensões deste fenómeno de produção e armazenamento de energia, e depois finalmente apresentar de forma muito sumária assim, os resultados mais importantes, e no fundo depois abrir à discussão enfim, para questões mais de detalhe, ou algumas nuances que vocês possam achar mais interessantes. Hum, Portanto, relativamente ao contexto, portanto, este foi portanto, nós quando começámos este estudo, esta era a versão, portanto, nós reportámos a versão de 2023, que tinha sido comunicada à Comissão Europeia em 2023, e que no fundo, enfim, o estudo foi realizado, esta nova revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, foi realizado utilizando a ferramenta TimesPT, portanto, que é um modelo de planeamento energético que tem não só as tecnologias, mas no fundo, otimiza o portfólio de tecnologias que deve ser instalado para satisfazer uma determinada procura e, enfim, nos diversos setores, etc. E, portanto, isto é um modelo muito detalhado, o Times foi desenvolvido enfim, um subgrupo da Agência Nacional de Energia há vários anos, e a ferramenta é uma das ferramentas que a Agência Nacional de Energia usa para fazer o planeamento energético, e portanto Portugal também usou essa ferramenta, a versão no modelo de Portugal, e que no fundo utilizou séries históricas até 2019, e tem como resultados principais um enorme crescimento do consumo, não, promovido por duas valências, tem uma série de projetos especiais com novas fábricas, no fundo, que suportam a estratégia de reindustrialização que Portugal está a tentar implementar, e depois tem uma componente significativa também de produção de hidrogênio. Portanto, isso vai induzir expectavelmente um aumento considerável na procura de energia, e essa procura, no fundo, vai tentar ser satisfeita com um crescimento muito significativo de geração renovável, nomeadamente o eólico e o solar em particular. Portanto, no fundo, eu tento aqui sumarizar um plano que é bastante alargado, mas que tem estas duas dimensões especiais que são importantes para o estudo, que é de facto este grande crescimento da procura, suportado por grandes quantidades de energia renovável, de geração renovável. Como o sistema eletroprodutor português está intimamente ligado ao espanhol, portanto nós temos grande capacidade de interconexão, e estamos no fundo da Europa, e portanto é através de Espanha que nós estamos ligados ao sistema europeu. Nós, para estudar o que é o nosso sistema eletroprodutor em Portugal, temos sempre que estudar o que é o de Espanha, e portanto nós fomos também olhar para o que é o Plano Nacional de Energia e Clima dos espanhóis, de Espanha, portanto eles denominam de PNIE, que utilizam a palavra integração, e que usa também a mesma ferramenta, se bem que é um modelo adaptado para a Espanha, que utiliza o ano de calibração que eles utilizaram no estudo foi 2016, e que, enfim, mas como os objetivos estratégicos do país são diferentes, acaba por induzir resultados diferentes. Portanto, eles em Espanha têm o que é o consumo líquido, tem um crescimento marginal, não é? Estamos a falar aqui de um aumento de 235 para 237 terawatt-hora ano, portanto é um crescimento marginal, mas têm também eles um grande crescimento da geração renovável, também com o solar, alguma hídrica, o eólico também, e eles posicionam-se, de acordo com o plano, como um país que vai ser um grande exportador de energia elétrica, e, portanto eles prevêem um crescimento da exportação até 4 vezes face ao que fazem atualmente, e isso obviamente é muito importante, porque na conexão com Portugal, não é? Nós hoje em dia já temos sido importadores líquidos de energia de Espanha, e portanto o que acontece em 2030, há aqui um posicionamento estratégico de Espanha, posiciona-se como um país exportador de eletricidade. E portanto isto obviamente também pode ter impacto no desenvolvimento do nosso plano. Enfim, também só dar aqui uma conta
Relativamente à evolução do mercado de eletricidade, e depois já explico o porquê, mas de facto nós, aqui nesta figura que se calhar está um pouco pequena, que eu vou tentar aqui usar aqui um ponteiro laser. Portanto, nós vemos aqui a evolução do que foi o mercado desde 2015 até 2023. O mercado é anterior, mas isto são os dados que nós temos via o Operador Europeu de Redes de Transmissão, portanto o NCOE. E o que nós podemos ver é que até 2020, 2021, nós tínhamos um mercado com preços que variavam entre os 40 e os 60 euros por megawatt-hora, que está aqui representado nesta figura, aqui em baixo, com este perfil típico de preços mais baixos noturnos, e depois tinha um pico da manhã e depois o pico noturno. Mas de facto entre 2021 e 2023 houve uma mudança muito significativa no que é o mercado elétrico, pá, por vários fatores. Portanto, tivemos a pandemia em 2020 e no período pós-pandémico, em 2021, quando começou a haver a recuperação da economia, de facto isso houve uma aceleração, induziu uma aceleração, um aumento nos preços. Pá, depois tivemos a guerra da Ucrânia em 22, 23, em 22, 23 e 24, infelizmente, mas que de facto em 2022 induziu um aumento muito significativo no mercado de eletricidade, via do aumento dos consumos, dos preços do gás natural. Isso, entretanto, esse efeito tem-se vindo a esbater, portanto, certo, nós tivemos nosso mercado de controle de preços, e depois, enfim, esses mecanismos foram desaparecendo, mas o que podemos ver é que nós temos o mercado, do que é o nível de preços, realmente houve um aumento significativo e estamos hoje numa gama de preços ligeiramente assim, diferente do que tínhamos historicamente. Pronto, isto é, enfim, a análise ao nível do preço médio, digamos assim. O que nós podemos ver é que mesmo a alteração do perfil diário houve alterações significativas. Portanto, isto aqui já é enfim, o preço médio horário no ano 2022 e 2023 a dinâmica foi semelhante, e o que nós vemos é já muitas horas do dia, muitas horas em que o preço mínimo já não é noturno, mas é durante o dia, portanto, à hora solar, digamos assim. E isto tem a ver com um grande crescimento solar fotovoltaico, enfim, não só em Espanha, mas sobretudo em Espanha, que duplicou a capacidade num curto espaço de tempo, e isso obviamente tem introduzido aqui dinâmicas que se têm vindo a manter atualmente no mercado. Portanto, e porquê que isto é importante? Porque isto vem-nos, no fundo, nós quando fizemos o estudo em 2020, enfim, o mercado estava muito estabilizado portanto, não, o estudo que fizemos na altura, de facto, centrava-se muito na capacidade técnica do sistema de absorver energia, e o que nós decidimos para este estudo foi, de facto, que tínhamos que olhar para a dimensão do mercado, porque, obviamente, impacta muito o resultado do que são as tecnologias que entram e que saem. E, portanto, e depois há aqui uma dimensão ainda que é das alterações climáticas, que não é dispiciente, que é, de facto, Portugal, um pouco Espanha também, mas sobretudo Portugal, o que é enfim, a nossa capacidade de penetração de renováveis, o que são os preços de mercado, etc., dependem bastante do comportamento da geração hídrica, porque tem um peso significativo no nosso sistema eletroprodutor. E de facto, e eu já vou mostrar uma figura aqui a seguir, o que se tem vindo a notar é que de facto nós uh, temos a ter também uma alteração um bocadinho, enfim, o que é hoje a produção hídrica tem-se vindo a desviar um bocadinho do que era historicamente o comportamento da produção hídrica. Eu não vou dizer que já são os efeitos das alterações climáticas, mas de facto existem muitos estudos há várias décadas que mostram que é no sul da Europa que nós vamos sofrer os efeitos mais pronunciados, e em particular na Península Ibérica isto vai ocorrer no sul do Tejo. Portanto, é expectável que tenhamos até 10% de redução na precipitação média anual, e isto pode induzir uma redução até 19% na afluência enfim, dos rios, etc. E isto o que pode impactar na produção, na geração hidroelétrica. Há estudos que indicam que eventualmente possa haver reduções de
de 30%, não só por redução da afluência, redução da precipitação, mas também uma maior concorrência com outros setores económicos, nomeadamente a agricultura, etc. Portanto, isto é importante, sobretudo no nosso caso, nas bacias do Douro e do Guadiana, na bacia na bacia do Tejo e do Guadiana. Na bacia do Douro, o que se espera é que, em termos de afluência e de precipitação, as coisas não sejam, em termos médios anuais, não sejam muito diferentes, mas de facto vão a ser muito mais concentradas no tempo do que é hoje em dia, e portanto isso também pode ter um impacto na produção. Portanto, isto só para dizer que nós agora, quando começamos a olhar para 2030, realmente devemos ter em atenção, provavelmente, o que nós hoje temos vindo a considerar que é um ano médio de produção, provavelmente será deixará de ser médio, e o que hoje é considerado um ano seco provavelmente poderá ser mais recorrente e aproximar-se-á mais do que é um ano médio. Portanto, nós tentamos também ter em conta estas diferenças no estudo. Já no outro tínhamos considerado regimes de hidraulicidade diferentes. Portanto, isto era o contexto. Agora, em termos de metodologia, eu vou tentar não ser muito enfadonho aqui, mas, enfim, relevar aqui alguns aspectos particulares. Nós utilizamos como ferramenta para avaliar a capacidade de armazenamento o Energy Plan. O Energy Plan é uma ferramenta de planeamento também, tal como o Times, mas que tem características diferentes. Enquanto o Times é uma ferramenta de otimização e, portanto, no fundo, determina qual é o portfólio ótimo para cumprir determinadas características, o Energy Plan é uma ferramenta de simulação horária. Portanto, o que nós fazemos com o Energy Plan é tentar reproduzir hora a hora o que se passa num determinado ano. Isto não é uma abordagem competitiva, é uma abordagem complementar, porque, sendo o modelo Times um modelo bastante complexo, tem os diferentes setores de consumo, o residencial, o industrial, mobilidade elétrica, etc. E sendo uma ferramenta de otimização, não é possível fazer a otimização hora a hora do que se passa, e portanto é feita a otimização tendo em conta diferentes dias da semana, diferentes alturas do ano, etc. Mas de facto não consegue é impossível pôr o modelo a correr otimizando o que se passa a cada hora. E é neste aspecto que o Energy Plan é complementar, porque de facto, ao conseguir reproduzir o que se passa hora a hora no sistema eletroprodutor, consegue-nos dar mais detalhe do que se passa ao nível de armazenamento. E tal como, enfim, como começamos na introdução, a questão do armazenamento para a análise do armazenamento é fulcral ter a visão do que se passa hora a hora, porque eu de facto preciso saber se produzo o solar às 2 da tarde e depois só vou utilizar essa energia às 8 da noite. Eu, portanto, preciso ter esse detalhe muito fino para conseguir fazer uma melhor estimativa do que é a necessidade de armazenamento. E, portanto, daí o Energy Plan, permite-nos dar esta visão mais fina do que se passa a nível horário do que a ferramenta do Times. Nós, no estudo anterior, como eu tinha dito, a questão do mercado não era talvez tão relevante, e portanto fizemos apenas uma simulação técnica. Que simulação técnica é o modelo assume regras de despacho, vou-lhe chamar tradicionais ou heurísticas. Portanto, primeiro entram as renováveis não despacháveis, depois entram as renováveis despacháveis. Podemos obrigar o sistema a ter um determinado nível de incorporação de centrais, de grandes centrais, para garantir a estabilidade do sistema, etc. Portanto, isso é a simulação técnica, e a simulação técnica dá-nos, no fundo, qual é o potencial máximo que cada uma das tecnologias pode realizar a cada hora. Nós, desta vez, nesta versão do estudo, fizemos então a simulação económica, em que, no fundo, não vamos olhar para o que é a solução técnica, mas sim para a solução que o mercado gera, não é? Portanto, e que obviamente pode ser diferente em função dos preços. A ferramenta assume um mercado marginalista puro, portanto o modelo, enfim, vou-lhe chamar ingênuo da operação de mercado. Nós fizemos a calibração para 2021, e, portanto, já anteriormente tínhamos considerado a interligação de Portugal com Espanha, mas desta vez o que nós fizemos foi modelar Espanha também, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista económico, e no fundo nós assim conseguimos fazer o balanço mais exato entre o que se passa em Portugal e o que se passa em Espanha, para ter a certeza de que
por exemplo, que eu não, no meu modelo não vou estar a dizer que vou importar de Espanha quando Espanha não está a exportar. Portanto, fazemos esta verificação. Portanto, no fundo, fizemos também o modelo de Espanha e desta vez também considerámos a afluência das barragens de forma explícita. Portanto, há aqui, apesar de ser a mesma ferramenta, mais ou menos a mesma metodologia do estudo anterior, nós de facto aqui demos alguns avanços do ponto de vista metodológico para no fundo tentarmos ter resultados cada vez mais exatos ou mais fidedignos. Pronto, esta não é a melhor figura, mas é a que está no documento, portanto a nossa metodologia é um bocadinho complicada, mas assim de forma simplificada. Portanto, nós pegamos nos dados do NCOE, do PNEC, do PNIEC de Espanha, e então construímos um modelo para Portugal, um modelo para Espanha, calibrámos o modelo para com dados de 2021, e depois, como nós já estamos entretanto em 2024, nós fizemos este exercício. Portanto, nós fomos correr o modelo calibrado para 2021, com dados de 2023 e comparámos com o que aconteceu. E a ideia aqui é, enfim, se nós reproduzíssemos em 2020, se conseguíssemos reproduzir com o nosso modelo o que aconteceu mais ou menos em 2023, dar-nos ainda mais confiança do que o modelo é capaz de, enfim, de alguma forma extrapolar o seu comportamento para 2030. Portanto, depois corremos então um modelo para 2030 com os dados dos Planos Nacional de Energia e Clima. A modelação económica, como eu vos disse, ele no fundo simula o mercado e para isso nós temos que ter curvas de preços do mercado nível. Obviamente para 2021 e 2023 nós tínhamos as curvas, aqui o exercício que nós tivemos também que fazer foi tentar prever como é que será o mercado em 2030, caso se mantenha o mesmo tipo de operação de mercado marginalista. Então, bem, o que nós fizemos foi com os dados históricos, com base no que está disponível para produzir em cada momento, nós aplicamos um modelo de machine learning para fazer a modelação do mercado, validámos com 2021 e depois corremos para 2023 e depois extrapolamos para 2030. Portanto, nós tentamos que, no fundo, que 2023 seja um ano de verificação de que o nosso modelo tem alguma razoabilidade. As tecnologias de armazenamento que consideramos no estudo são os 3.9 de armazenamento hídrico, isto é o que está no plano, mas consideramos também, enfim, 4 gigawatts de armazenamento estacionário. Aqui o plano, pelo menos até à data, não é muito, enfim, não é conclusivo na quantidade de armazenamento estacionário que é considerado. Nós, numa versão anterior, tínhamos 1 gigawatt, mas, entretanto, o ano passado já foi atingido e portanto, nós aqui consideramos um aumento de 4 gigawatts, no fundo. Enfim, e o desenho foi que, enfim, se não fosse utilizado, nós poderíamos, no fundo, redimensionar a capacidade. Pronto, os cenários climáticos, como eu disse, o que nós fizemos foi de facto assumir 3 condições, portanto, um ano úmido, um ano seco e um ano médio. Só para ver, pronto, o que nós consideramos o ano úmido foi 2016, um ano seco 2017 e o ano médio 2021. Isto aqui que vocês veem aqui no topo, do lado direito, é o gráfico de hidraulicidade da REN, no fundo que mostra a quantidade de energia hidroelétrica que foi produzida num determinado ano face ao valor médio, que é este 1, e portanto temos de ver que na última década já tivemos vários anos que foram abaixo da média, e nomeadamente o 2017 foi o ano mais seco, em que produzimos pouco mais de metade do que é um ano médio, e temos que é um ano úmido, que é o ano 2016, em que produzimos mais 33%, o que é relativamente normal. Portanto, de facto, 2021 não sendo exatamente o ano médio, mas estamos aqui, enfim, numa ordem de mais ou menos 10%. E podemos ver, este é o tipo, é a afluência medida em termos de energéticos, são dados da REN. O que nos mostra é que, em geral, o nosso perfil de afluência nos empreendimentos hídricos
de facto, tem maior preponderância enfim, no inverno, tanto janeiro, fevereiro, março. Depois, qualquer que seja o regime hidrológico, ano seco, ano úmido, nós de facto temos aqui um verão com afluências muito reduzidas. E depois, enfim, depende um bocadinho dos anos, nós podemos ter a afluência a crescer um bocadinho aqui no final do ano, ou então ser aqui no início. Portanto, isto é para mostrar que, de facto, qual é a importância disso? É porque nós, de facto, vamos ter, em geral, mesmo em anos secos, podemos ter muita capacidade de geração hidráulica no inverno, mas no verão vamos ter sempre muito pouca afluência e, portanto, o verão vai ser sempre uma época de muita gestão dos recursos hídricos, mesmo em anos em que tenha muita afluência. E isso, obviamente, vai impactar nos preços e nas tecnologias que são, enfim, que entram no mercado, até porque aqui no verão é quando é expectável que ainda tenhamos mais produção solar. Portanto, isto está tudo a concorrer nesta altura crítica aqui do verão. Pronto, que indicadores é que nós usamos? Obviamente usamos o indicador do PNEC, que são a percentagem de renováveis no sistema, que é o objetivo é atingir os 85%, e ter um nível de emissões que não sei, e aqui estou só a considerar as específicas do sistema eletroprodutor, que não sejam superiores a 4,34 megatoneladas de CO2 equivalente. Nós ainda consideramos aqui um custo adicional que foi o custo do sistema. E porquê? Porque o que nos foi pedido pelos stakeholders, que é a quem fizemos uma apresentação intermédia, portanto às empresas, Direção-Geral de Energia, etc., foi que de facto seria interessante tentar contabilizar qual era o valor das tecnologias de armazenamento. Pronto, nós só aqui muito rapidamente, nós aplicámos então os resultados para 2023 e só para, enfim, nós no relatório somos bastante transparentes sobre isso. Se no meu modelo usar os dados de mercado exatos de 2023 e os dados de produção que foram que ocorreram em 2023, eu tenho aqui de facto o meu modelo tem erros relativamente pequenos e a única coisa que o modelo faz é, face ao que aconteceu no mercado, é que de facto ele acaba por considerar que há aqui uma troca entre o que é a importação de eletricidade de Espanha e a geração através de gás natural, e de facto considerou um bocadinho menos de produção hídrica do que de facto aconteceu. Estamos a falar de erro de volta de 5%. Isto era se eu tivesse utilizado os dados que nós conhecemos. Mas não era este o objetivo era, ok, eu defini uma metodologia para 2021 e vou verificar como é que a aplicação dessa metodologia para 2023 e de facto os erros são obviamente um bocadinho superiores, nomeadamente, mas assim, o erro principal, há aqui dois erros que parecem muito grandes, que é de facto a biomassa, mas isto foi porque houve uma paragem mais significativa do que a produção através das centrais de biomassa em Portugal e, portanto, produziu-se menos energia. Isto foi contextual, portanto, obviamente gerou um erro, que não tem assim muito impacto no sistema geral, no sistema todo. O que de facto nos aconteceu foi que o modelo acabou por dizer que se utilizaria menos hídrica do que de facto ocorreu, mas isto tem a ver, e eu se puder voltar aqui atrás, nós estamos a usar aqui este perfil de afluência 2021, quando de facto 2023 foi um ano exatamente na média, portanto nós produzimos 99% do que é o resultado médio, portanto, no fundo isto é só o modelo a prever um bocadinho menos do que de facto ocorreu. Isto no fundo é só para dar uma dimensão, quando nós agora é importante calcular estas margens de erro para no fundo tentarmos ver, quando olhamos para os números de 2030, tentar estimar de facto qual é o erro que o nosso modelo pode ter. E de facto o erro, eu vou-me reportar só aqui à linha de baixo, em termos de percentagem de renováveis, tivemos um erro relativo de 0,1%, portanto isto é muito pequenino. Em termos de emissões, também temos um erro relativamente as emissões, nós estimamos de emissões relativamente mais baixas do que de facto aconteceram, portanto aqui temos um erro ainda pode ser significativo, e no mercado, enfim, os custos nós acabamos por subestimar um bocadinho e isto tem a ver com, enfim,
o facto de ter havido aqui esta troca, produção menos hídrica e mais importação e mais utilização de gás natural. Portanto, o nosso modelo acabou por usar mais gás natural e, obviamente, isso fez crescer os preços. Pronto, e eu estou a tentar ser transparente convosco no sentido de mostrar que estes modelos têm sempre margens de erro e, portanto, todos os nossos resultados que nós vamos ver agora para 2030 têm que ser vistos à luz desta incerteza. E, portanto, estes são os resultados para o Plano Nacional de Energia e Clima. Nós, entretanto, já na parte final do estudo, tivemos acesso à revisão da revisão, chamemos-lhe assim. Portanto, aqui o que está neste momento em cima da mesa já não é um aumento do consumo para 95 TWh, mas sim para 85 TWh, portanto, ainda é uma redução significativa. E, enfim, e depois há aqui algumas alterações no que era a capacidade instalada expectável. O que, enfim, nós o que fizemos foi então correr a nossa metodologia e, portanto, temos aqui depois diversos regimes, seco, médio e úmido. E, enfim, o que nós temos é que, em termos de indicadores, nós atingimos largamente os 85% de penetração de energias renováveis. Em termos de emissões, e eu aqui já estou a dar um erro nós atingimos também plenamente a meta estabelecida, portanto, mesmo tendo em conta a margem de erro que tivemos para 2023, utilizando a nossa metodologia, nós estamos largamente abaixo do que é a meta. Pronto, e depois em termos de custo nós também incluímos aqui a margem de erro e, portanto, nós o que temos aqui é de facto, mesmo tendo em conta que a gente pode estar a subestimar um bocadinho os preços de mercado, nós de facto vamos ter uma redução significativa nos valores de mercado. Portanto, em 2030, com a introdução de muito mais renováveis, é expectável realmente que os preços sejam mais baixos. E, portanto, nós fizemos outros cenários, mas em todos os cenários de procura, etc., portanto, nós atingimos plenamente as metas de percentagem de eletricidade renovável, atingimos plenamente as metas de emissões, e pronto, e depois os custos não há uma meta, no fundo é só tentarmos estimar aqui a margem de erro. Portanto, como vos disse, nós fizemos vários cenários. Temos aqui o PNEC original, digamos assim, a versão que foi submetida à União Europeia em junho de 2023. Aqui já é este PNEC asterisco, é a versão atual, que em princípio está mais próxima da que vai ser submetida até agora ao verão. Depois tivemos um cenário em que há uma redução de procura, que são apenas os projetos especiais. Considerámos, enfim, não vai haver tanta produção de hidrogênio, não vão ser tantos projetos especiais, portanto há aqui um aumento de consumo de apenas 15 TWh, de 50 para 65. E depois temos aqui um cenário que eu, nesta fase, acho que talvez é mais irrealista, que é, de facto, que o crescimento tem sido, que nós vamos ter até 2030, segue a tendência de crescimento que nós temos tido desde a última década, o que é muito pequeno, e portanto nós aqui chegamos aos 53, 54 TWh, porque é significativamente mais baixo. Mas de qualquer das maneiras, dizer que em qualquer dos cenários, qualquer que seja o cenário, nós vamos sempre cumprir a meta dos 85%, ok? No cenário seco, nós temos aqui um caso ou outro em que está abaixo dos 85%, mas queria só recordar, e nós fazemos isso no relatório, em anos secos, a metodologia, portanto, nós temos que considerar uma normalização sempre da produção hídrica à geração, ao regime hidrológico. E, portanto, nós quando temos um ano seco, obviamente, ao fazermos a normalização para o que é o regime médio, a meta é plenamente atingida. Portanto, desse ponto de vista das renováveis, estamos bem. E em termos de emissões, a mesma coisa, nós estamos largamente, portanto, se recordarem, a meta é de cerca de 4,34 megatoneladas por ano e, portanto, nós estamos sempre muito abaixo dessa meta. Só para terminar, assim, resultados que são novos e que foram bastante interessantes foi, de facto, isto é a nossa estimativa para 2030, é a alteração completa do que tem sido até aqui o paradigma da bombagem. Portanto, nós assistimos todos a muitas discussões ao longo dos anos, que a bombagem era para armazenar o eólico durante a noite e depois usar durante o dia. O que nós vemos aqui é o perfil de bombagem vai passar a ser, sobretudo,
diário, portanto, alinhado com as horas solares, e o perfil de turbinagem vai ser sobretudo nas horas de pico e porquê? Porque é quando o preço da eletricidade vai ser mais alto. Portanto, isto é aqui o modelo a tomar a decisão puramente económica de quando a eletricidade é barata, armazena, e quando a eletricidade é mais cara, acaba por turbinar. Obviamente, eu aqui não tenho também o perfil das baterias, mas é sensivelmente igual, portanto, este aqui está o das barragens, mas o das baterias estacionárias é semelhante. Relativamente aos preços de mercado, queria só mostrar, portanto, esta é a nossa estimativa, que em geral os preços de mercado vão estar entre os 30 e os 80 euros por megawatt-hora, que o verde é nos anos secos, obviamente vai haver mais pressão no preço, sobretudo aqui no verão, e nos anos úmidos vai haver um bocadinho menos de pressão nos preços aqui no inverno. Nós, só para dizer, nós já simulámos aqui, apesar disto ser um mercado marginalista, já acabamos por simular, ou tentar simular o que é expectável que venha a ser a evolução, o desenho de mercado que a União Europeia está a considerar, que é os CFDs, no fundo, considerar e nós consideramos foi que se o preço fosse abaixo de 10 euros por megawatt-hora, portanto a remuneração é 10 euros, portanto nunca é abaixo desse valor mínimo, e se a remuneração que o mercado gera for acima dos 100 euros por megawatt-hora, também o que o mercado remunera é simplesmente os 100. Tentamos reproduzir isso, enfim, como vocês podem ver, são muito poucas horas em que acontece acima de 100 ou abaixo de 10 e, portanto, também não tem assim muita expressão no nosso mercado. E porquê é que eu foquei nisto? Porque o desafio que nos foi lançado, enfim, é de facto tentar estimar qual era o valor do armazenamento, e o que nós podemos ver em termos de armazenamento hídrico, nós estamos a falar sensivelmente do valor de entre 200 e 300 milhões de euros anual. Portanto, quando nós em 2021, o que é que nós, só para esclarecer o que é esta contabilização do valor, portanto, nós olhamos às horas em que está a ser turbinado e o preço do mercado, e isso onde é um ganho do sistema de armazenamento, e depois olhamos para as horas em que ele está a armazenar e vemos qual é o preço de mercado, e esse enfim, é um custo do sistema de armazenamento, e é no balanço disso que tentamos estimar aqui o valor. Obviamente em 2021 isto foi muito significativo, porque nós estávamos com preços de eletricidade, não estamos a falar da gama dos 30 aos 100, mas estávamos a falar da gama dos 150 aos 200, e portanto obviamente aqui o valor é muito significativo. No armazenamento eletroquímico, os valores são muito mais baixos, portanto ele entra entra menos vezes, não é? Agora, eu queria só ressalvar, portanto, nós em termos de limitações de energia e potência, do que consideramos não temos nenhuma, portanto são muito poucas horas do ano em que precisaríamos de um bocadinho mais de potência para além destes 4 de armazenamento e 4 de estacionário. Portanto, estamos a falar às vezes 65 ou 85 horas do ano, e portanto é pouco significativo, não é? Mas, enfim, queria mais uma vez que vocês olhem para estes resultados à luz de 2 condições. Mais uma vez, o nosso modelo para 2023 apresentou algum erro na valorização do mercado, não é? Portanto, estes valores têm uma margem de erro de mais ou menos 50%, de acordo com a verificação de 2023. E outra ressalva é que, de facto, isto é a estimativa no mercado de energia, que não é provavelmente o mercado, o que não é, de certeza, o mercado onde vai ser mais, assim, mais interessante para as tecnologias de armazenamento. E, portanto, sumarizando os novos resultados que nós tivemos, as conclusões gerais acabam por não ser muito diferentes do estudo anterior, portanto, o armazenamento planeado é suficiente, se bem que aqui nós aumentamos o que é a capacidade, consideramos um bocadinho mais de armazenamento hídrico e um bocadinho mais de armazenamento estacionário. A meta dos 85% da geração de renováveis é plenamente atingida, a redução de emissões diretas do sistema será significativamente maior do que até o que está planeado. Portanto, nesse aspecto o plano pode-se dizer que é pouco ambicioso. O que é que
novos elementos trazidos por este estudo foi, de facto, o perfil de armazenamento vai mudar significativamente. Tentámos fazer uma estimativa do valor de mercado de energia do armazenamento, não é? Sensivelmente entre os 250 e os 300 milhões de euros anos, pelo menos, face aos preços que nós estamos a estimar. E pronto, e há aqui algo que os nossos modelos também dizem, é que de facto nos anos considerados secos vão trazer alguns desafios, nomeadamente vão ser anos que vamos ter grande dependência das exportações com a Espanha, que em princípio são acomodadas pela estratégia deles, não é? Porque eles propõem-se a ser enfim, uma entidade exportadora e, portanto, em princípio, a nossa necessidade nestes anos bate certo com a capacidade de Espanha de o fazer. Há aqui um resultado que eu, enfim, não passamos por cima, se calhar um bocadinho mais rápido, mas é que de facto o que é curioso é que os anos mais secos é aquele em que é capaz do armazenamento até ser mais utilizado. Isto tem a ver não só com a necessidade de repor, no caso do hídrico, de repor, enfim, enfim, a capacidade de armazenamento hídrica da água que nós guardamos, mas há aqui outra dinâmica também que é de facto como nós temos menos hídrica e portanto vai ser muito mais, vamos estar muito mais, enfim, desculpem a expressão, pendurados no que é o eólico e no solar, com muito mais oscilações, portanto o armazenamento acaba por ter muito mais utilização, digamos assim, e portanto isto pode parecer um bocadinho paradoxal, mas de facto os modelos mostraram-nos isso. Enfim, tudo isto que eu apresentei, nunca esquecer as limitações, não é? Portanto, a ferramenta que nós utilizamos não tem uma resolução espacial, portanto, enfim, todos nós sabemos que eu quando estou a dizer que a determinada hora no modelo posso bombar ou não estou a ter em conta que se calhar as barragens na bacia do Douro e na bacia do Tejo estão em estados diferentes de capacidade de armazenamento e, portanto, e disponibilidade para operarem, não é? Portanto, é uma limitação significativa. Este modelo também não considera explicitamente nenhuma as condições sobre capacidade da rede de transmissão e distribuição de acomodar todos estes fluxos de energia. Enfim, outra limitação que eu penso que é menos importante pressupõe que o mercado opera com o desenho de custos marginais. Nós ainda simulámos a tal questão do eventual novo desenho de mercado dos CFDs e, enfim, não houve assim alterações muito significativas. E pronto, e para a questão do armazenamento, de facto, o mercado de serviços de sistema não é todo considerado e é daquele de facto é o mercado onde possivelmente estas tecnologias vão ter muito mais ganhos, etc. E, portanto, vejam aquele valor que nós tentámos estimar como, enfim, o mínimo, não é? Portanto, eu acho que o valor de mercado vai ser muito superior. E pronto, eu terminava aqui, desculpem, demorei um bocadinho mais do que tinha pensado, mas, enfim, Tiago, agora deixamos aqui o espaço para perguntas, que devem ser muitas. Obrigado. Obrigado nós, professor, e não há problema nenhum, acho que foi super elucidativo, portanto só temos a agradecer. Sim, nós temos aqui uma pergunta, já agora a reforçar dizer que podem colocar as perguntas que quiserem na área de perguntas e respostas. Temos aqui cerca de 10 minutos para dar resposta. Professor, não sei se tem acesso a isso, se quiser também ler, mas de qualquer das formas eu vou ler a pergunta do Ricardo. O Ricardo pergunta se, quando simularam o mercado marginalista, se tiveram em consideração as ofertas complexas, uma vez que podem afetar a curva de mercado e as limitações na interligação podem ter efeito também. Não. Portanto, Ricardo, é uma excelente pergunta. Nós, quando eu digo um mercado puramente marginalista, portanto, nós na ferramenta o que nós temos e pá, usamos, aliás, os preços estão definidos no PNEC, portanto, nós criamos o que é o preço marginal de cada tecnologia, fizemos a estimativa do que é o preço de mercado e depois, a partir daí, temos o próprio modelo cria a curva de oferta e de procura, enfim, vou-lhe chamar simples, e atribui depois a cada tecnologia, faz o encontro de preço e a partir daí faz qual é a tecnologia que entra e com que capacidade. Portanto, como eu disse, é o modelo, eu creio que usei a expressão, de facto é assim, um modelo ingênuo do mercado
E daí que nós, e isso justifica um bocadinho porque é que nós, quando depois comparamos o que é de facto o que aconteceu com o que o modelo estima, acaba por haver ali enfim, alguma diferença, porque de facto o mercado tem muito mais complexidade, tem uma série de componentes, uma oferta, componentes da oferta que nós não, ou nuances de ofertas que nós não consideramos. Portanto, de forma simples e direta, não, nós consideramos apenas a construção de uma curva simples de oferta e procura, com base nos custos marginais das tecnologias. Sim. Temos aqui outra pergunta da Carolina, mas já agora, se calhar, eu aproveito aqui na Sim, sequência da pergunta do Ricardo para perguntar também uma das limitações que o professor referiu, foi essa mesma de estarmos a simular apenas o mercado marginalista, não é? Eu pergunto se tem alguma sensibilidade, qual é que poderia ser o efeito, ou será o efeito dos outros mercados, não é? Portanto, dos mercados de serviço-sistema, a nível principalmente do valor económico do armazenamento, se isso poderá tornar mais apelativo ou pelo contrário? olha, Tiago, eu até para responder a essa, se calhar usava aqui a pergunta da Carolina sobre a forma como é feita a gestão Ótimo, ótimo. porque acaba por. Não, porque é uma pergunta também muito interessante e que acaba por. Vai-me ajudar a responder essa pergunta em particular, que é. hum, Portanto, nós a hídrica, enfim, entra como uma tecnologia. Aliás, a hídrica é fácil, entra no mercado com o preço marginal. Nós, relativamente ao estacionário, nós incluímos, pronto, aqui a apresentação não dava tempo para esmiuçar muito isso, mas de facto nós consideramos, eu vou dizer, eh, três componentes do que é o armazenamento estacionário. Há uma que nós consideramos associadas a, enfim, tudo o que é autoconsumos e, enfim, instalações, comunidades de energia, etc. Portanto, e aí consideramos um modelo, vá lá, vou-lhe chamar local, de gestão, de energia. Portanto, nós isso fizemos fora da ferramenta, portanto, o que criamos foi, pegámos nos perfis comerciais e industriais e de facto adicionámos aí a parte da geração de baterias em que a gestão é puramente local, só para, enfim, alinhada no fundo, para tentar maximizar o consumo, o autoconsumo das tecnologias. Portanto, isso é uma das componentes. Depois, há ali uma componente que também deixámos como se fosse operar em mercado centralizado e que aí a ferramenta tem um custo marginal superior ao da hídrica, e, portanto, ele vai entrar, quer dizer, se o da hídrica satisfizer, entra, quando a hídrica não é suficiente para satisfazer, então entra a bateria, portanto aí é apenas isso. Agora, nós tentamos simular, se bem, enfim, os resultados não deram muito diferentes, mas o que eu quero dizer é, há aqui uma componente que nós tentámos simular, mas no estacionário, que é de facto aquele que está associado às grandes centrais eólicas e hídricas, que no fundo é, portanto, a gente vai mudar, quando estas centrais entrarem em mercado, elas vão ter um paradigma diferente, enquanto até agora, pá, apesar do preço marginal ser baixo, portanto, elas entravam em qualquer altura. Nós temos solar durante o dia e o eólico, vamos simplificar, e temos sobretudo ao final do dia e durante a noite, e era aí quando entrava. De facto, se essas centrais começarem a ter elas próprias os seus sistemas de armazenamento para poderem maximizar os ganhos de mercado, pronto, a solução pode ser diferente. Portanto, nós tentámos, numa pequena componente, tentar simular isso, e pronto, e para responder diretamente à Carolina, de facto, estes foi as três, portanto, não é só quando já não há armazenamento hídrico, isso é uma das componentes, que é quando, que é, advém totalmente pelo facto de o armazenamento eletroquímico ter, enfim, nós consideramos o nosso modelo ter preços marginais superiores ao hídrico, mas depois tentámos com uma gestão local, portanto há uma parte que não influi diretamente no mercado, que faz apenas o alisamento das cargas comerciais e industriais, e depois tentámos simular um bocadinho essa questão das centrais fotovoltaicas e eólicas de grande escala, tentarem
não entram necessariamente quando estão a produzir mais, mas fazem alguma gestão local. Portanto, nós tentamos fazer isso, portanto, a este nível de complexidade, mas enfim, o modelo é esse. E isto para responder agora ao Tiago, portanto, nós, mesmo no mercado de energia, hum, pode, enfim, a pergunta era qual era a sensibilidade do funcionamento dos outros mercados. De facto, nós não consideramos de todo que, sobretudo, o armazenamento geoestacionário, estacionário, desculpem, pode ter um papel muito importante nos mercados de serviços de sistema, a oferecer subidas e descidas de curta duração. Não se esqueçam que, portanto, este é um modelo horário e, portanto, quer dizer, mesmo que tivesse, estes mercados operam numa escala temporal mais fina e, portanto, nós não conseguimos simular, mas nós acreditamos que aí vai ter muito mais valor. Nós não pusemos isso no relatório, mas tivemos a analisar. Se vocês virem o que é enfim, a análise do MIBEL relativamente ao mercado de capacidade, o que era, sei lá, há 2 ou 3 anos e o que é hoje, portanto, a redução da hídrica, desculpem, a redução da térmica nesse mercado e a substituição pela hídrica, portanto, os valores, estamos a falar de uma escala de grandeza quase acima destes 300 milhões. E, portanto, eu acho que é aí nesses mercados de reserva enfim, que o valor destas tecnologias vai ser bastante importante. Ou seja, o armazenamento pode até ser mais apelativo do que os valores que aparecem no Sim, estudo, não é? sim, sim, de todo. Enfim, como eu creio que escrevo a determinado instante no relatório, pá, nós fizemos a análise, porque era aquela que conseguimos fazer com a resolução horária, nós só conseguimos eventualmente fazer o que é o mercado de energia no dia seguinte, e portanto, pá, pode ter o seu papel, mas não é aí que creio que vão ser valorizados os ativos de armazenamento que as empresas possam adquirir e operar. Infelizmente já estamos a ficar sem tempo, mas temos aqui uma última pergunta da Fátima, que nos pergunta se foi considerada a produção de hidrogênio verde quando há excesso de produção solar ou eólica. Uhum. Sim, esta ferramenta, o Energy Plan, enfim, tem uma resolução tecnológica muito grande e, portanto, nós temos explicitamente o que são as produções de hidrogênio nas capacidades que estavam estimadas no plano, e depois podemos optar por diferentes modelos de operação. Nós portanto, nós não consideramos neste estudo, e já não o tínhamos feito num outro, que, enfim, a estratégia de hidrogênio, como estava pensada em Portugal, era um bocadinho na ótica do que eu faço uma grande instalação de produção de hidrogênio verde e tenho a minha produção local de hidrogênio, desculpem, de solar e eólico para satisfazer essa produção. Nós consideramos, e portanto, e aí a operação acaba por ser, vá lá, em circuito fechado. Nós consideramos que mesmo essas instalações, portanto, nós modelamos explicitamente essas instalações, mas consideramos que elas estão ligadas à rede. E, respondendo diretamente à Fátima, está previsto no modelo isso, que é em momentos em que há grande excesso solar, enfim, estas centrais os eletrolisadores podem de facto estar a consumir essa energia. Portanto, isso de facto é feito. Nós não consideramos uma entrada explicitamente no mercado, mas consideramos, enfim, com um aumento da produção nos eletrolisadores nessas alturas. Portanto, a ferramenta permite-nos isso. A ferramenta permite também fazer, e testamos isso também, com alguma modulação da procura, portanto, considerar alguma capacidade de demand response no setor industrial. Temos veículos elétricos, apesar de, enfim, segundo o plano, não é assim muito significativo, temos um bocadinho o acréscimo das bombas de calor, portanto nós conseguimos no modelo realmente explicitar todas estas tecnologias que, não sendo estas de armazenamento puro e duro, como a hídrica e as baterias, mas que acabam elas próprias poder ser um bocadinho tecnologias enfim, de armazenamento, de impactar no armazenamento, como o demand response, a produção de hidrogênio, a flexibilidade da produção de hidrogênio,
e até o veículo elétrico consideramos uma percentagem de vehicle to grid, portanto em 2030 isso já deve ser mais ou menos expectável que ocorra, portanto consideramos todas essas tecnologias alternativas de armazenamento que não puramente só enfim, podemos considerá-las de armazenamento sem ser o eletroquímico e o hidrogênio. Isso já tinha, enfim, esta adoção já vinha do estudo anterior, portanto nós aí mantivemos mais ou menos as características do modelo. Mas obrigado pela pergunta, também é muito interessante. Sim, acho que então chegamos assim ao fim. Muito obrigado, professor, pela apresentação e por todo o trabalho. Acho que foi super interessante. Espero que tenha sido assim para toda a gente. Foi certamente. Só acabar por dizer que este estudo vai ficar disponível ainda hoje no site do Observatório. Portanto, é só irem ao observatoriodaenergia.pt. Ele estará lá disponível para download. Esta sessão vai estar disponível no YouTube, no canal da ADEN. E fiquem atentos às nossas redes sociais, porque de futuro haverão outras ADN Talks com outros temas variados. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado a todos pela participação muito significativa. Foi um gosto e espero, bem, enfim, muito. Eu conheço aqui alguns nomes. Estejam à vontade para encontrar o meu e-mail e mandar perguntas, comentários, sugestões, que eu terei o gosto imenso de responder. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Obrigado, obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.